Salve, povo de Deus, com a paz do Senhor. Que Deus lhes dê um dia abençoado, um sábado abençoado, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra do Senhor para a tua vida nesta manhã, que fica em Lucas capítulo 7, versículo 11. Aleluia. Você que tem Bíblia, olhe na sua Bíblia também, o que Deus quer falar contigo nessa manhã. Diz assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e o que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Glória a Deus, aleluia. A gente vai observar, nessa mensagem, onde a Bíblia diz que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Aleluia. Nós vamos observar, amados, uma história em que havia uma mulher em Naim, e essa mulher, ela perde seu esposo, já vivia, dias de luto. E a Bíblia também vai nos relatar que essa mesma mulher, ela perde também seu filho. Observando e buscando a história de Israel, você vai observar que quando se há uma perca de um esposo, a Bíblia vai dizer, a história de Israel, ela vai dizer que o filho, homem, é o que vai sustentar a mãe. E algo nos chama a atenção, que a Bíblia diz que a mulher já tinha perdido o seu marido, e ali tinha seu filho. Mas chega um momento que o filho desta mulher, ela morre. Mais dias de luta essa mulher vai viver. Mas algo me chama a atenção nesta manhã, que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele entra nessa cidade chamada Naim. E quando ele vem entrando nessa cidade chamada Naim, a gente vai observar que a Bíblia diz que Jesus, ele estava com uma grande multidão. Multidão essa que nós vamos ver em toda a história de Jesus. A maioria, Jesus com uma grande multidão. Jesus vai em uma cidade e uma grande multidão acompanha Jesus. Jesus vai em outra cidade e uma grande multidão espera Jesus. Oh, glória! A gente vai em muitos lugares na Bíblia, lendo a palavra do Senhor, em vários capítulos a gente vai ver que Jesus sempre estava com uma grande multidão. A grande multidão sempre acompanhava Jesus. Grande multidão essa, que era multidão de pessoas que foram curadas por Jesus e seguiam a Jesus, porque sabia que a promessa de Jesus de vida eterna era real. Pessoas essas que iam atrás de Jesus só para ver os milagres de Jesus, para questionar, como os fariseus, que sempre iam, estavam também nessas multidões, observando o que Jesus fazia, para encontrar qualquer erro em Jesus, para levá-lo preso. A gente vai ver também que nessa mesma multidão, haviam pessoas que estavam ali, atrás de um alimento que Jesus fizesse, multiplicar os alimentos. E no meio de tanta multidão vai ter gente de todos os tipos, de todas as necessidades. Mas a Bíblia também vai dizer que saía com aquela mulher, naquele cortejo, uma grande multidão. Uma grande multidão essa que estava ali no momento de sofrimento, no momento de perca, Que é interessante também que a história de Israel, quando alguém morria, a cidade toda acompanhava. E ali estava a multidão daquela cidade, acompanhando aquele cortejo. E algo nos chama a atenção, o sofrimento daquela mulher. Muitas vezes perdemos pessoas queridas, e a gente fica triste, amargurado, muitos ficam amargurados. A gente fica numa tristeza de luto, e às vezes parece que o luto nunca vai acabar.
Mas você, nesse momento, que tem perdido alguém e tem vivido dias de lutos, né? Que você possa deixar este luto. Porque quando vivemos só no tempo de luto, a gente deixa de viver a vida que é Jesus. A gente deixa de viver, né, a vida, ver as coisas com mais vida. E queremos viver aprisionados em um luto que já se foi. Aqui aquela mulher, ela estava vivendo luto porque na história de Israel, aquele menino era o sustento daquela mulher. Era a alegria de uma nova vida para aquela mulher. Mas também a mulher perde seu filho. E aí agora já vem a tristeza da perca do esposo, da perca do filho. E aquela mulher ali, ela se entristece, a sua alma fica abatida, né? A tristeza de uma perca de alguém é muito dolorosa. E aquela mulher estava passando mais uma vez por nessa história dolorosa. Mas algo interessante nos chama a atenção, que quando Jesus ele vem, Jesus traz vida. Traz vida em momentos de luto, traz vida em momentos de tristeza. Jesus ele vem para trazer vida no momento de luto, de tristeza, de tempestade. E nesta manhã Jesus está trazendo vida ao teu coração. Essa manhã Jesus está acalmando o vento que tem se levantado sobre a tua vida. Nesta manhã o Senhor ele está dizendo assim para você, olha... Eu cheguei com vida. E quando Jesus chega, a tempestade ela tem que se acalmar. Quando Jesus chega, o luto ele tem que cessar. Aleluia. Momento de tristeza na tua vida, quando Jesus chega, não há mais tristeza. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá alegria todo dia, alegria de acordar, alegria de estar na presença do Senhor, não há tristeza que venha nos abater, não há problema, não há luta, não há decepção que venha nos abater, porque Jesus chega com vida. E nessa manhã receba vida da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba vida no momento de luto, receba vida no momento de tristeza, de angústia, de decepção, porque a palavra do Senhor ela já é vida. A Bíblia diz que Jesus ele entrou na cidade de Naim e no meio dessas multidões com Jesus e multidões com aquela mulher. A Bíblia ela olha para Jesus, ele olha para aquela mulher e a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão por ela e diz: não chores. Sabe o que é Jesus dizer para aquela mulher no momento de luto, de tristeza, de angústia, de dor, de perca? Não chores. É Jesus dizendo: não chores, porque chegou vida a este menino. Não chores, porque a vida chegou diante dessa luta, dessa tristeza. Jesus estava ali, né, entregando a vitória na mão daquela mulher. A Bíblia diz, amados, que Jesus, quando Jesus ele fala não choras, a Bíblia diz que Jesus chegou, né, e tocou no caixão e as pessoas que levaram ali aquele caixão, a Bíblia diz que eles pararam de imediato. E a Bíblia diz que Jesus só fala assim para aquele menino, aleluia, jovem, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que aquele menino, ele se assentou e começou, aleluias, a falar. Onde tinha morte, Jesus veio com vida. Não é diferente na minha e na tua vida, não, amados. Onde há tristeza, Jesus vem com alegria. Onde há decepção, Jesus vem com palavra, aleluia, para levantar você neste momento. Onde há tristeza, o Senhor ele vem dando alegria na tua alma. Alegria essa que o mundo não dá. A Bíblia diz que Jesus ele chega com vida, e quando Jesus chega, onde Jesus chega, algo diferente tem que acontecer, e não foi diferente na vida daquela mulher, onde era dia difícil de luto, Jesus ele veio trazendo vida, trazendo para aquela mulher, né, a vida que ela pensou que tinha perdido através daquele menino. A vida Jesus trouxe para o menino e para aquela mulher. Jesus trouxe para aquela mulher a história dela, que ela já estava imaginando que estava perdida. Porque ela imaginaria que agora ali com a perca do filho, ela ficaria só. Com a perca do filho, agora não tinha ninguém mais para sustentá-la. Não tinha mais ninguém para ser com ela, para ajudar ela. Mas o Senhor, ele mudou a história daquela mulher, não é diferente da minha, na tua vida.
Jesus, ele muda história. Jesus, ele coloca o ponto final, onde o médico diz, olha, não tem mais jeito. Jesus é quem dá a palavra final para a tua vida, para a minha vida. Não importa o que você está passando agora. Não importa se é dias de luto, se é dias de dor, se é dia de sofrimento. O Senhor, ele vai acalmar essa tempestade. Queira o diabo não, ou queira que não, ou queira que sim. Mas o Senhor, ele vai entrar com providência na tua vida, né? Porque o Senhor, ele vem com providência na minha casa, na tua casa nesta manhã. Somente creia que o impossível o Senhor, ele faz. Porque o que é possível para mim, para você, a gente mesmo faz. Mas o que é impossível, em que os médicos dizem que não tem mais jeito, em que você olha a situação na tua casa e diz, olha, Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho mais nem ânimo para orar mais. O Senhor, ele entra com providência hoje na tua vida, em nome de Jesus. Receba nesta manhã a providência de Deus, a vida chegando na tua casa nesta manhã, Deus colocando tudo em ordem. Laramandore marrassas, dribanamandore marrabadarabandore massado, Jesus está colocando hoje na tua vida, aleluia, vida que você não tinha mais, tirando o luto de muitos anos que você tem sofrido por alguém que já morreu. Jesus está falando hoje, acabou, chegou vida nesta manhã para a tua casa, chegou vida ao teu coração nesta manhã. Coloca em ordem, aleluia, a tua vida espiritual, porque o Senhor tem muito a fazer através da tua vida. Não viva dias de luto, não viva dias de tristeza, não deixe que a tristeza venha invadir teu ser. Não deixe que o luto venha invadir a tua vida e você deixar de viver, porque hoje está chegando vida para a tua casa, vida para a vida do teu filho, vida para a vida do teu esposo que não serve ainda, o teu filho que não serve ainda. Hoje está chegando vida à tua casa. Receba em nome de Jesus. Ali aquela mulher, ela pensou que tinha acabado, mas enquanto Jesus chega, aleluia, Jesus fala para ela, não chora mais, acabou o luto. Porque quando Jesus chega tem vida. A Bíblia diz também, amados, que ali Jesus, ele entrega aquele menino, a mãe. Imagine agora a felicidade daquela mulher, onde vivia um momento de luto, agora veio a vida novamente à sua casa. E a Bíblia diz ali que agora aquele povo ficou ali, se apoderou de tanto temor. E glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, aleluia. O povo precisava, aleluia, de ver aquilo, para crer que somente Deus pode fazer. Tem momento em minha vida que a gente vira incrédulos, que a situação acontece em nossas vidas, a gente deixamos de acreditar que Deus pode fazer. Mas que nesta manhã Deus possa tirar toda incredulidade, em nome de Jesus, e que a vida, e que a gente venha acreditar mais no nosso Deus, o que o nosso Deus pode fazer na minha e na tua vida. E a Bíblia diz aqui também, para encerrar no 17, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. É o testemunho, aleluia, de que Jesus, ele ressuscitou. O filho da viúva de Naim, que onde tinha morte, Jesus, ele deu vida. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ali ficou conhecido ali, por aquelas cidades circunvizinhas, né? Que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. E aí mais um milagre de Jesus, onde o homem disse que não tem mais jeito. É onde Jesus chega e dá vida. É onde diz que não tem mais jeito, que não tem como fazer o milagre. Jesus vem com milagre. Porque só quem faz é Jesus, amados. Coisa linda é servir a Jesus. Coisa linda é você entender que você tem um Deus que cuida nos mínimos detalhes da tua vida e que você precisa crer nesse Jesus, precisa acreditar nesse Jesus. Você que já vai ver esse vídeo, você entenda que Jesus tem algo contigo, algo esse que Jesus, ele veio para fazer o que o homem não pode fazer,
né? Você que está passando por um momento de enfermidade, receba a cura nesta manhã em nome de Jesus. Você que está passando por um momento de tristeza, receba alegria nesta manhã em nome de Jesus. Você que está passando por alguma decepção amorosa, receba nessa manhã, né? A calmaria no teu coração, porque Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida nesta manhã. Que esse vídeo venha edificar a tua vida espiritual. Que Deus possa estar abençoando a tua vida material. Que Deus possa estar derramando chuvas de bênçãos espirituais sobre a tua vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ser edificante para a tua vida, em nome de Jesus.